Principais temas da cidade, do estado, país e mundo fazem parte da pauta. Cidadania, prestação de serviços, oportunidades, eventos, shows, esporte, política e assuntos ligados à área médica, odontológica e aos pets. Entrevistas especiais e principalmente o que acontece em Guarulhos. Começa agora. Cidade em Debate com Cássia Franco. Olá! Está no ar mais uma edição de Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos, né? Estou aqui olhando o horário, já estamos em dezembro já, né? Janeiro já. Poxa vida, como passa rápido. Daqui a pouquinho já vai dar dezembro de novo. Por isso que você fica até pensando assim, poxa vida, como o tempo passa. Mas infelizmente algumas situações elas se repetem. O tempo passa, vai embora e você não volta. Ontem, mês, sei lá, vamos pôr, setembro, outubro, novembro, agosto, junho, julho, maio, abril, fevereiro, já tá janeiro de novo. É assim, gente, existem situações na vida que são difíceis de ultrapassar. Eu não sei pelo que você está passando aí, mas nós sabemos que muitas pessoas sofrem caladas ou calados. E hoje nós trouxemos aqui dois convidados que vão conversar conosco sobre algumas situações para que nós possamos ter dias, vamos dizer que, de melhora, de ressignificação, de passar por cima de obstáculos, de esquecer um pouco as crenças limitantes do que se passou na infância, na adolescência. De repente, há pessoas que passaram por momentos complexos na infância. Vamos pôr na escola. Ali sofreu bullying, nem tinha esse nome, né? Na época, né? Agora que vem falando desse negócio e tal. Mas não sabiam que era isso. Então elas não se acham merecedoras de algo novo, de algo legal. Eu estava escutando uma matéria, olha, é algo assim impressionante. Tem pessoas que não estão mais saindo de casa. Você sabe por quê? Porque nas redes sociais elas colocam lá, eu não uso isso, então eu não sei nem que nome é. Então eu sou franco até no nome eu falo mesmo, porque enfim. Figurinha que coloca a caretinha, aí coloca a caretinha de ursinho, caretinha de coelhinho, ou então faz aquele filtro, né, que tá maquiada, ou então os homens fazem aqueles filtros para tirar todas as imperfeições da pele, e aí não vai num evento, num lugar, porque a realidade não é essa, é o que tá ali, né? Tem até uma rede social aí que vai mudar, já deve ter até mudado já, de deixar apenas alguns filtros e outros não mais. Porque, principalmente para adolescente, está ficando complexo, porque a pessoa coloca ali algumas, eu não sei que nome se dá, acho que é caricatura, sei lá que nome que é. Minha filha sabe bem isso aí, é que eu não uso. E coloca filtro, né? É um filtro, mas cada um tem um nome lá. E aí, tipo, vira uma outra pessoa. Só que, pô, a hora que vê na realidade é nada daquilo. É que nem algumas pessoas que estão aí com muitos seguidores, milhões e tal, né? A hora que você encontra assim no evento, a pessoa fala, olha, ali é tal pessoa, outra pessoa. O quê? Não, não é. É muito diferente, ainda mais eu que vivo nos eventos de São Paulo, muito diferente do que tá aqui, ó, nesse aparelhinho. Pô, gente, vamos saber o que a gente é, tão bom, né? Enfim. Só que tem situações, gente, isso aqui é só para ilustrar um pouco. Tem situações que as pessoas sofreram agressão psicológica, agressão física, e tentam, muitas vezes, sair deste momento complexo, por exemplo, indo para um casamento, achando que ali, nossa, tudo vai mudar, vai ser super legal. E aí, a primeira pessoa que aparece, vamos lá de já juntar e ir para casa e tal, e aí ver que não é nada daquilo, porque o dia a dia é muito difícil, o dia a dia é muito complicado, a tolerância, a paciência, enfim, não é fácil. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a minha convidada de hoje, ela é escritora, ela escreveu um livro, e esse livro, ela relata um pouco das situações que ela vai contar aqui pra gente, que de repente você ou alguém que você conhece possa estar vivenciando. Aí a pessoa fala, mais um ano se passou e continua do mesmo jeito. Nada mudou, eu não aguento mais. Calma,
você pode ressignificar tudo isso e ser feliz. Assim como a Renata Varize, que está aqui, ela vai contar um pouco dessa história, e também o Dr. Edgar Gerber. Ele é advogado especialista em hold patrimonial e também faz parte, vamos dizer, que dessa história de alguma forma. Você ficou curiosa? Pois é, continue aqui conosco, porque tudo é possível àquele e àquela que crê. Dias novos estão por vir, mas basta cada um de nós darmos o primeiro passo, porque se continuar parado do mesmo jeito, vai rodar em círculos e vai acontecer tudo de novo. Às vezes você até tenta e fala, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, não deu certo, continua igual. Calma, para tudo tem um momento para acontecer. Creia nisso, que já deu tudo certo em nome de Jesus. Sobre o que é o livro, você vai saber logo após o intervalo. Vamos de Rede X Supermercados, mais barato, todo mundo sabe, economia com qualidade certa. Nas redes sociais você encontra cada vez mais novidades. Lucas, mostra, vai lá. Rede X Supermercados, desde 1993. Economia com qualidade certa. O melhor supermercado de Guarulhos, aonde são 12 lojas a seu dispor, com 262 checkouts. O melhor, porque você faz parte da nossa família. Na Rede X Supermercados são mais de 30 mil itens a seu dispor, mais de 25 mil metros quadrados de área de vendas. Tudo você encontra em uma das lojas da Rede X Supermercados. Tem o Restaurante X na loja 4 no Jardim Fontales. Tem também a Adega e, claro, para complementar, tem uma forneria com delícias em pizzas e esfirras, tudo quentinho, e você encontra a todo momento. Também você encontra mais de 2.600 colaboradores que sempre estão dispostos a lhe dar atenção e, claro, sempre junto com você. Também tem as opções da compra online e a entrega a domicílio. No Clicou Chegou, você otimiza o seu dia, adquire produtos através da internet que são entregues no raio de cobertura das 12 lojas, então você pega tudo separadinho. São lojas em Guarulhos, São Paulo, Mogi, Poá e Itaquá. X Supermercados é mais barato e todo mundo sabe. Muito bem, olha eu falando aqui de algumas situações. Estamos aqui com eles, convidados especiais estão aqui conosco. A gente vai fazer um bate-papo bastante interessante, sabe por quê? Eu quero que você tenha dias melhores. Eu sei que não tá fácil, cada dia um fato novo, né? Vem, assola, né, o nosso cotidiano. Você fala, como é possível ter acontecido tal situação, tal fato? Infelizmente aconteceu. Puxa vida. Renata Varize, seja bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem? Que bom que deu certo a agenda para você vir, né? Graças a Deus, deu certo. Ai, sensacional. Dr. Edgar Geberes, advogado e especialista em hold patrimonial. Sim. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cássia. Olha, eu vou falar que quando eu soube da história sua, eu falei, olha, a gente precisa trazer, porque tem muitas pessoas que sofrem caladas. Isso aconteceu com você? Muito tempo. Então Muitos conta anos. pra gente o seu relato. Vamos falar um pouco e também da vinda desse livro que vai ajudar muitas vidas. Então, eu passei por diversos processos, né? Na adolescência e primeira infância, minha mãe, né, com todas as demandas que ela ficou depois de um casamento muito falido, assim, muito ruim. Tinha violência doméstica? Não tinha violência doméstica, mas muito nova, né? Casou com 15 para 16 anos, então, assim, também sem estrutura nenhuma, ainda mais, né, anos atrás, né? E a gente passou por muitas situações, assim, financeiramente. Meu pai não tinha muito, assim, responsabilidade. Então, É muito novo, né? Naquela época era muito difícil, né, doutor Difícil, Edgar, não né? era? Isso é difícil. Por que será que era assim, né? Era meio que prometido um pro outro. Não podia demorar muito, não. É. Tinha que já namorar e casar, porque tinha que casar Ia pura, né? Ia virar titia, né? Aquela história Isso, toda, ia virar né? titia. E aí, seguiu, né, dessa forma, acabou que veio o meu nascimento, as dificuldades só aumentaram, então, assim, como eu digo até num trechinho do livro, que acaba sendo vítimas de outras vítimas, né, então você vai repetindo os padrões que você
vem vivendo dentro da sua geração. Uma parte, tem pessoas que falam que isso é uma constelação. Você tem que saber onde é que começou ali aquela poder- situação para que você possa se livrar dela. Exatamente. Porque pode ver, é um círculo vicioso, que eu falei, você roda em círculos, fala, ai, minha mãe passou por isso, minha avó passou por isso, a Tata passou por isso. Então vamos quebrar esse Alguém tem que quebrar. elo aí, não é? E aí é que é o desafio. Porque ir contra um sistema de gerações, você é a rebelde, você é a revoltada, você tá fora do padrão. Entende? Então, a própria família, geralmente, num primeiro momento, não entende. Esse seu desejo de romper, de viver algo diferente, de entender que, opa, isso aqui não tá certo. Tudo bem que viveu todo mundo nesse ritmo, mas eu não quero isso pra mim isso tem que mudar. E aí você gera um conflito, né? De tudo que foi passado pra você. É como se você estivesse pegando tudo aquilo e falando, não serve. E as pessoas não aceitam isso num primeiro momento de bom grado, né? Então é muito difícil romper. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade nesse processo. Puxa vida. E tantas famílias passam por isso, né? É algo muito recorrente. Muito, muito. Se você for olhar, divórcio, todo mundo passou por divórcio. Aí você vai pegar a história de abuso na infância ou na adolescência, você começa a pesquisar lá atrás, alguém passou. E você vai vendo um padrão se repetindo. É porque antes não era falado, né? Mas Exatamente. Era assim, Não né? se não se divulgava falava, tanto. né? Acontecia Não tinha esse espaço. essa violência, né? Principalmente sexual com as crianças. E ninguém sabia de nada, ainda achava que a pessoa... Ai, a pessoa é tão legal com tal criancinha. Não é? Vai. E aí, então, fui passando pelos processos, né? Tipo, minha mãe tinha o jeito dela de trato, assim, de criação, a gente apanhava, aquela coisa, né? Que hoje a gente já vê que não tem essa necessidade, mas gera marcas, né? Alguns palavreados, que às vezes você... Não é na maldade, é inconsciente, porque você foi criada, né? Repete o padrão, Então, né? pra você tá tudo bem, né? Geração. Só que aí você ouve coisas que vai ficando, vai alimentando as gavetinhas, né? Porque a gente tem a gavetinha da memória positiva. Bom, eu e não da passei memória... por isso. Como você passou, como fica isso na sua mente? Por exemplo, dessas agressões verbais, até mesmo que você vivenciou na infância. Como ficava isso dentro da sua mente? Ali, na época, na situação, eu não percebia isso. Hoje, eu ao olhar para trás, assim, eu lembro de uma menina muito triste. Mas era uma tristeza que eu não sabia dizer o porquê. E você nem sabia que o nome era tristeza? Não. Eu escuto muito isso. Eu não das sabia que era pessoas. tristeza, mas eu tenho uma lembrança muito, assim, de eu sempre pelos cantos, assim, muito isolada, sempre muito isolada, muito, assim, fechada, não gostava de contato físico, então eu tinha até, assim, Por que grande... você não gostava de contato físico? Isso eu não sei explicar ainda. Você Por não exemplo, gostava com a que minha alguém- mãe, por exemplo, eu tinha uma dificuldade, não só com a minha mãe, com a maioria das pessoas. Minha mãe falava assim, bicho do mato. Então, se todo mundo sentava no sofá para ver uma novela, eu ia sentar ali no chão e eu ia estar sempre distante. Aconteceu alguma coisa que fez com que você quisesse ficar distante das pessoas? Você tinha medo das pessoas? Eu não sei se medo, mas eu acho que essa coisa de apanhar muito novinha talvez me distanciou da minha mãe. Hoje eu busco isso na minha memória, assim, eu tento trazer um entendimento sobre isso e eu acho que foi daí que isso me distanciou dela. A questão também, assim, de não ter muito, assim, credibilidade, sabe? Você conta, aconteceu uma situação, você fala, não foi isso, e você era repreendido e corrigido, e não tinha oportunidade de fala, não tinha abertura de fala, porque o adulto é que tem a razão e você tá errado. Então, isso foi me distanciando da minha mãe, tipo, ela não confia em mim, ela não acredita em mim, e eu fui tomando uma distância. Você vê, né? O que uma frase faz com uma criança em desenvolvimento, né, doutor Edgar? Nossa, causa um trauma, alguma coisa que, como ela falou, no instante não percebe aquilo, mas vai colocando para dentro aquela situação e ela se isola de todo mundo. Sim. Eu vou dizer para vocês, aqui a personagem, no caso, a mãe não tem culpa. Porque Não. foi assim que ela aprendeu Ela a foi fazer. criada da mesma forma. Foi criada, porque antes botava ajoelhado no milho, até a professora fazia isso, Né? colocava chapeuzinho de burro nas crianças. Então, Sim. Colocava virado para a parede para passar vergonha na frente dos outros coleguinhas. Isso porque não fez nada. Levava reguada na mão, era isso? Acho que era isso, né? É. Tinha Reguada isso, na né? mão. Olha.
Vai, continua. E aí, assim, eu tenho lembrança, por exemplo, terceira, quarta série, tipo, criança de quarta série, acho que deve ter em torno de uns 10 anos, né? Por aí. 9, 10 anos, 9, né? 10. Eu lembro que eu fazia muito xixi na roupa. E isso nunca se explicou. Você tinha medo? Eu tenho... Hoje, assim, Deus tem trabalhado muito na minha vida, né? Porque eu decidi correr E você atrás é disso. muito jovem, Mas, né? assim, eu tinha Ela medo é de muito tudo. nova. Tudo eu tinha medo. Sempre fui uma menina, uma mesma mulher, depois de mãe, muito medrosa. De tudo que você imaginar, medo. Entendi. Sempre muita sensação de medo, insegurança, medo de me aventurar, de me arriscar, de tentar algo novo. Na primeira dificuldade, eu abandonava. Aborta a operação. Projetos e projetos jogados na lixeira. Isso acontece com você? Isso pode mudar. Por isso que a gente está contando um pouco dessa história. Porque nós temos um ano novo e quando há ano novo, muitos sonhos novos, eles podem estar sendo colocados em prática. Mas se você ficar revivendo o que você passou no passado, fica um pouco difícil você dar o primeiro passo. Sim. A Renata deu o primeiro passo. Então vai, você passou por todas essas situações de uma certa rejeição diante da sociedade, né, por causa da escola, uma certa situação de falta de segurança e credibilidade até mesmo dentro da família, porque você era uma criancinha, então a criancinha ela não sabe nada, a criancinha sabe, gente, Sim. né? A criancinha E sabe. quantas vezes a criança é corrigida, né? De forma até, às vezes, Pejorativa. injusta, e ela tinha razão. E aí, o que isso gera? Quando você passa por uma situação muito séria, e você precisa ter um adulto que confie em você e você não tem, você se abre para quem? Só Deus. Aí você não tem para quem recorrer. Aconteceu Porque isso com você? na sua cabeça ninguém vai acreditar, né? Você tá sempre inventando. Aconteceu isso comigo dos 8 aos 11 anos, que foi o período onde eu passei por abuso dentro da minha família. Meu Deus. E aí eu não contei. Eu simplesmente entendi que eu tinha que me virar sozinha. E assim eu fiz. Não chegou assim, graças a Deus, às vias de fato, mas eu fui bastante invadida, que me gerou muitos traumas depois na vida adulta, em relacionamentos, quando eu ia a um médico, precisava ser examinada, tudo isso era muito uma aflição para mim por conta do que eu vivi. Hoje, graças a Deus, isso está tratado, isso está tudo bem para mim hoje, né? Mas assim, foi muito sofrido. E assim, aquela insegurança de que não vão acreditar, eu vou ser a mentirosa mesmo, eu não pedi ajuda. Então, eu não tinha como provar, né? É a minha palavra contra a da pessoa. E aí eu falei, é melhor deixar isso pra lá. E também nessa ocasião, minha mãe e meu pai eram separados. Então, eu tinha essa coisa de ir pro meu pai, de voltar e ir pra casa das pessoas. Então, lá na minha mãe, eu tinha uma vida um pouco assim, pesada com questão de afazeres, meio que sobrecarregada com essa coisa da ajuda de casa, de cuidar de irmão mais novo. Então, quando eu saía da casa da minha mãe, era a minha válvula de escape, de ser criança de verdade. Então, eu pensava também assim, se eu contar, ela não vai me deixar ir pra lá. Então, é melhor eu me virar sozinha. E aí, fui levando essa situação até mais ou menos uns 11 anos, quando eu consegui tomar um norte, assim, e ferramentas minhas próprias para que isso não acontecesse. Fui tomando também entendimento, porque num primeiro momento, eu nem sabia o que estava acontecendo, então eu mesma permitia. Eu era convidada a uma situação, aquilo era feito de uma forma sutil, um presente, um brinquedo, um dinheirinho, uma lojinha de doce. E eu cedia, porque eu era uma menina ingênua, né? 9 anos. Na verdade, você nem sabia se Eu era nem certo ou sabia o errado. que era certo ou A errado. criança é uma caixinha, Sim. vamos dizer, vazia. Você que vai colocando as informações E ali aí com tava o tempo, tudo bem, né? Pra mim tava tudo bem. Até que eu fui tendo um entendimento, vem os ensinos no colégio, e você vai falando, não, isso aqui não tá certo. Por E isso aí que é bom, né, no colégio, né? Eu acho que é aos muito poucos importante. tem é que muito ser importante. inserido esse assunto. Porque nem toda Sim. família trata isso. É, Eu não tinha muitas conversas com a minha mãe sobre essas questões sexuais, assim. entendi. E também porque eu era muito menina ainda, né? Nem era o É, momento. muito pequenininha, né? Só que 8. também não era alertada, assim, olha, ninguém pode mexer, ninguém pode... Eu não tenho essa lembrança, pelo menos, de ter esse tipo de conversa Ela de me alerta. falou a idade dela, gente, vocês não vão acreditar. Naquela época, era muito raro ser falado esse tipo de assunto.
Não deixe ninguém tocar em você. É, Não deixe. hoje as mães Porque era uma falam. coisa que ninguém pensava que Sim, ia sim. acontecer. Uhum. Então não era falado, É. né? É Agora verdade. imagine quantas pessoas que têm esses traumas, Sim. que já vem recorrente desde essa época, né? Sim. Vamos dizer, 3 décadas atrás. Não se falava isso, começou agora, Sim. de 2 décadas para É. cá, que os casos Começou a mudar ficaram muito muito aparentes, talvez porque as pessoas ficaram cansadas e resolveram colocar a boca no trombone, Sim. né? Sim. E falar, olha, comigo aconteceu isso, olha, foi isso e aquilo. Falar. E começaram a ter atenção, Sim. né? E é interessante, assim, que eu sempre ouvi dizer, né, que a pessoa que passa pelo abuso, ela ainda se sente culpada, ela tem vergonha de expor. E é uma grande verdade. Por muito tempo eu não falei sobre isso. Então era uma dificuldade muito grande, por exemplo, quando eu entrava num relacionamento e, por exemplo, quando eu me relacionei pela primeira vez com um homem e eu tinha que ter ali aquela intimidade e era muito difícil porque eu tinha todo um nervosismo, uma trava e eu não tinha coragem de expor para aquela pessoa o trauma que eu tinha vivido há anos atrás, na infância. E aí você fica meio como se tipo, fosse a careta, né? A problemática, você é a problemática, entende? Mas a pessoa não sabe, né, da O que sua foi que você história, o que passou foi lá que atrás, você né? passou. Então você fica encurralada numa situação. E isso só vai gerando mais adoecimento, né, do seu emocional. Principalmente psicológico, Porque né? você depois saiu ali daquele momento, você se cobra, você fala, meu Deus, o que vai pensar de mim? Ai, porque eu fiz tudo errado. E você só vai gerando sentimentos e pensamentos negativos sobre você. E cada vez mais se enfiando naquela caixinha escondidinha e sem conseguir romper. Poxa vida. Doutora Edgar, ela chegou, contou a história, aonde entra o doutor Edgar neste livro? Bem, ela me convidou agora recentemente, né? Eu fiquei surpreso porque ela publicou um livro, porque na verdade eu fui pastor dela e da família. Que legal. Então a gente se conheceu ali, mas para mim é uma família como tantas outras. Então não tinha nada de anormal, de errado. Aham. Mas as minhas filhas eram da idade dela. Então, de vez em quando, acabavam um culto, escola dominical, vão almoçar em casa, vão lá para casa, dormiam em casa algumas vezes, né? E ela começou, então, a interagir com as minhas filhas, ia embora dentro de uma igreja, mas muitas coisas não são expostas, né? Porque ali a gente fica meio, todo mundo fica santo ali dentro, e quem sofre esse tipo de situação, né? Não é de não quer falar, expor, né? porque a família está ali, você não quer falar. Às vezes tem medo do pastor, do julgamento das pessoas, em que você que está errada. E a cura, de fato, total, ela não vem, ela só é superficial, É, né? sim, você porque faz você só vai tratamento. tratar quando você falar, Pronto. né? É, porque daí você fala, você já coloca pra fora, é como se, ai, me livrei disso, pronto, já coloquei pra fora, não tá mais É. aqui dentro me machucando. Sim. E aí você casou. Foi, passei por essa etapa, né? Quando na adolescência, uma adolescente bem problemática, assim, cheia de revoltas, de questões, que foi quando eu conheci o Edgar. Passei a conviver na casa dele. Minha casa tinha um padrasto já nessa época, minha mãe já tinha se casado novamente, então a gente tinha um lar bem disfuncional, bem turbulento, um ambiente, assim, opressivo, né? E a casa do Edgar e da esposa dele, Sueli, era sempre um refúgio. Ainda mais porque tinha as Porque moças tinha as amigas. meninas, Sim, né? amigas, Raquel da sim. mesma idade, a gente tem só 6 meses de diferença. Então, era um lugar onde eu tinha aquela sensação de família de verdade. Finalmente eu vou amparo. viver em família. De o que é viver em família, uma paz, de sentar na mesa, de um acolhimento. E foi muito importante, porque mesmo eu vivendo um caos de um lado, do outro lado eu tinha essa boa referência. Então, pelo que eu entendi, através da espiritualidade, você encontrou um alívio. Deus sempre foi trabalhando assim, mesmo diante de todas as dificuldades que eu passava, eu sempre tinha a mão de Deus de alguma forma, seja por lugares, por pessoas, que faziam que esse fardo fosse um pouco mais suave. Entendi. E o Edgar entra nessa ocasião, né? Ele e a família dele que me abraçaram, né? Porque é uma decisão. Não é todo mundo que quer ter um filho de alguém toda hora dentro da sua casa. Eu virei fã de carteirinha. E aí, sexta-feira, mochilinha e casa do Edgar e Sueli, Já né? virou uma filha Pô, também virou filha adotiva. Eu falo pra ele, você é meu pai do coração e não discute que aceita que Mas dói você vê que menos. legal, né? Que bom que há pessoas que fazem com que você se sinta em casa, né? Sim. Às vezes tem pessoas que não é da sua família, Sim. mas você se sente tão em casa que você se abre, você fala, você chora, você ri. É. E tipo assim, parece que aqueles momentos... Eu tenho um amigo
ele me mandou uma figurinha não, um videozinho de abraço. Um abraço cura. Esse abraço ele pode ser entendido de várias formas. Um abraço de abraço mesmo, aquele abraço que a pessoa fala, nossa, senti que eu estou sendo querido e querida e tal. Por que eu falo isso, gente? Porque esse aqui distanciou muito as pessoas. Muito. Até familiares. É bom você estar presente pessoalmente, é bom um abraço. Por isso que eu faço questão de trazer as pessoas que têm histórias diferenciadas aqui para a gente poder contar um pouco mais dessa vivência. Eu quero aproveitar e falar da Câmara Municipal de Guarulhos. Ali você encontra tudo o que é possível para melhorar a vida de munícipes. Por isso que nas sessões, até mesmo neste momento, né, de novas pessoas que estão ali na Câmara, vamos acompanhar, vamos saber os projetos de lei, quais são as ideias que são colocadas ali em prática, como que está sendo todas essas votações, e é muito simples. Você pode acompanhar através das redes sociais e um apanhado de tudo isso você vai ver a seguir. Tá no ponto aí, Lucas, para a gente mostrar e falar um pouquinho mais do que foi a Câmara Municipal durante todo esse período? Então mostra, vai lá. A Câmara Municipal evolui junto com Guarulhos. Tudo que melhora a cidade passa pelo trabalho dos vereadores. Por isso, a Câmara está cada vez mais transparente nas suas decisões, cada vez mais econômica, evitando qualquer desperdício, cada vez mais produtiva, aprovando inúmeros projetos e, acima de tudo, cada vez mais participativa. Afinal, essa é a melhor maneira de evoluir, junto com você. Câmara Municipal de Guarulhos. É isso mesmo. E então o livro nasceu com o nome de Renascida, Renascida. que é o significado de Renata, que é meu nome. Que legal. Então, quer dizer, você pegou o significado do seu nome e você escreveu esse livro. Nesse livro contém também a parte do casamento. Sim, passa da infância, um pouco da adolescência, passa nessa fase do casamento. Algumas coisas eu aprofundo um pouco mais, outras um pouco mais superficial, porque existe também uma responsabilidade por ter outras pessoas envolvidas, né? A história não é minha sozinha. Então eu procurei ter bastante cuidado para não expor pessoas, não causar dano e né? que seja realmente um instrumento de ajuda. E isso é muito importante. Eu vou falar para vocês que tem alguns livros. Minha filha gosta muito de ler, né? Livros, enfim, é uma biblioteca gigante em casa com muitos livros. Tem um livro que se chama É Assim que Acaba. Tem até o filme, eu fui assistir esse filme com ela. E vem ali, é assim que começa, é assim que acaba, é assim que isso, é assim que aquilo. Enfim, é da Colleen Hoover. A gente não sabe de fato se essa história de fato aconteceu com ela, mas assim, o que ela coloca ali de situações são tão corriqueiras e tão repetitiva na vida das pessoas, que você fala, olha só, não foi só eu que passei por isso. Outras pessoas, infelizmente, também passam por isso. E através de um livro, você se ressignifica, você encontra forças. Então, esse livro, você pensou em escrever ele Assim, o meu público de um primeiro momento eram meninas que tivessem vivido o mesmo que eu vivi dentro da infância, adolescência e juventude, né? De dizer que existe sim um fim feliz e um mundo novo, um momento novo, né? Que em Deus a gente pode ser amparado, ter esse amor, né? Esse cuidado. Ainda que, como a palavra fala, né? Ainda que uma mãe venha ou um pai se esquecer de um filho, ele jamais se esquece de nós. Então, que o amor de Deus, ele nos basta. Amém. Então, para meninas que estiverem vivendo isso, passando por isso, não se calarem, não deixarem de pedir ajuda, mesmo que não seja, de repente, para as pessoas de dentro de casa, que às vezes é bem difícil, mas encontrar uma pessoa. Eu tive uma professora que era meu porto seguro na época dos 11 anos, e com ela eu consegui me abrir, ela me ajudou muito na época, e ela é citada também nesse livro. Então, assim, sempre vai ter alguém em quem você possa recorrer. Não se cale, não deixe de pedir ajuda. Posteriormente, eu pensei em mães que possam estar cometendo alguns erros inconscientemente. E, de repente, ainda há tempo de mudar. Porque né, nada é perdido, de fato. Então, assim, o amor, ele cura, né? Ele restaura, ele transforma. Então, assim, se uma mãe ler esse livro e, de repente, se identificar com os tratos, que algumas coisas eu cito aqui de situações vividas com a minha mãe, que eu amo minha mãe, a gente tem uma ótima relação, ela é uma pessoa extremamente importante na minha vida.
presente na minha vida, no dia a dia, nos meus filhos, mas assim, os erros existiram, essa é a nossa história. São seres humanos, Foi gente. de forma inconsciente, Né? e algumas mães Somos. podem também, da mesma maneira, estar repetindo padrões. E nunca é tarde para mudar, para tentar tomar um outro caminho, né? E consertar um pouco dessas falhas, né, que pode estar causando. Então, também deixa ele para as mães, para os pais também, né, não só mães. Mas e também, assim, para pessoas que estejam, de repente, hoje, depois de passar por todo esse turbilhão, como eu passei, e achar que, tipo, eu sou um fracasso, não sirvo para nada, tô nesse mundo à toa, pensa em tirar sua vida como um dia eu pensei. Nossa. E que, tipo, eu fui um erro, eu não devia nem ter nascido, né? Então, eu cheguei a esse lugar. Eu que sempre tive tanto medo da morte, desejei a morte. Então, se você vive, né, nessa situação hoje, que esse livro traga esperança ao coração, que existe um Deus que restaure e ressignifica histórias. Amém. E a sua história pode ser cura na vida de outros. Com certeza. E eu Doutora trouxe Edgar. um para te presentear. Ah, que linda, obrigada. Olha que linda, eu gostei. Eu amo livros. Eu, assim, a minha filha, assim como eu, né? A gente ama livros. Doutora Edgar, qual é a mensagem que o senhor deixa? E já, juntamente com isso, como que o senhor vê, né? Uma vida restaurada, né? Uma Sim. jovem que poderia até se perder, como a gente sabe que acontece com tantas vidas. Sim. Ela se torna uma mulher tão bonita, né? Um Sim. perfil tão Isso, estruturado, que Sim. até escreve um livro, É. né? Não, foi algo surpreendente, porque ela me mandou uma mensagem, e eu vi lá no Instagram que ela estava publicando um livro, aí eu comentei, falei, mas que bacana, a Renata não sabia disso, porque depois do tempo a gente se afastou, né? É normal que família, as pessoas têm as suas vidas e vão Sim, se sim. distanciando, e depois eu vejo ela no Instagram publicando um livro, e ela falou, olha, minha família não deu muito valor, mas você valorizou, e de fato, para mim, é uma surpresa, uma grata surpresa, Que bom. porque eu conheci ela como adolescente, então ela como todo adolescente tem as suas crises, seus problemas, suas reações, né, naturais e tal, e ela agora aparece com essa história de transformação. Que bonito. Então a mensagem é essa, que as meninas, que as crianças, que as mulheres reajam, não apenas para fora, mas dentro de si, sabendo que isso não é normal. Você pode ser diferente, então você às vezes é um objeto que vai sendo manipulado, e como criança você não tem como reagir, graças a Deus que está mudando bastante já isso, né? Mas ainda assim existe muito isso nos lares, nas famílias, e é uma coisa escondida. Não se fala disso. Porque Porque causa medo. O que meu pai vai pensar? O que minha mãe vai Causa medo, pensar? vergonha, né? São tantos sentimentos. Né? E só vai gerando um não merecimento, não pertencimento. É. E aí, quando as coisas boas começam a aparecer na sua vida, você não se acha nem digna de viver. Não É o que eu mereço. falo. Você não Você acha que não é desfruta daquilo. merecedora? Você não ou acha nem merecedora. daquilo. É. Você nem consegue desfrutar daquilo. Porque uma vida inteira você sofreu tanto, seu cérebro ele se habitua, né? Então, você foi tão alimentado, às vezes, de coisas negativas, a gaveta está tão cheia e a das memórias positivas não tem quase nada, que você só consegue entender como normal coisas ruins. Quando aparece uma boa, você deixa as oportunidades passarem. É. Não deixe mais, hein? Não, Ano não. novo, é Reage. vida Vida nova. nova. Qual a mensagem que você deixa pra gente, Renata? Que todo processo nos molda. O movimento ele pode ser o menor possível, mas ele vai trazer algum tipo de resultado. Então é uma jornada diária. Eu estou na jornada, vou estar até o último dia da minha vida. Isso aqui é só o começo do meu processo. É o resultado de, depois de 3 anos, conseguindo ressignificar a minha história, entender tudo que eu passei e o porquê de tudo também, que hoje se transformou em ferramenta para ajudar tantas pessoas que já têm acontecido. E eu sou muito grata a Deus por isso, por hoje entender que o meu processo ele não foi de um todo ruim, porque ele se transformou em algo muito poderoso, que é uma ferramenta de ajuda, né? Então, pensa que uma pedra, para virar uma pedra preciosa, ela era uma pedra bruta. E o processo ele é a lapidação dessa pedra. E toda pedra no final vai brilhar. Tanto vai brilhar que ela não veio aqui nos outros dias, eu vou contar por quê. Porque ela estava comemorando o aniversário de casamento. Então, assim, não foi tão legal
da outra vez, Mas ela não dessa- desistiu. Não. E tá feliz, era pra ela estar aqui antes, mas ela veio depois desse... E aí viajou, foi legal? Foi ótimo, Ai, que bem. Uma semana de love, né? Ai, muito bom. 5 aninhos aí do presente que Deus deu na minha vida. Amém, amém. Meu esposo é um presente na minha vida, é um parceiro, um companheiro, sonha os meus sonhos junto comigo e a gente tem uma família hoje maravilhosa, abraçou os meus filhos como dele. Amém. E assim como eu também, né, ele tem um menino, a gente é uma família linda, tem foto, eu acho, da família. Oba, muito bom. É o seguinte, gente, olha, nas redes sociais, onde encontra o livro? No meu Instagram, a princípio, na minha bio tem um link. Como que chama? Chama o Instagram, é Renata Varize 85. Renata Varize com S, Isso. 85. Lá tem este link. livro aqui. E você adquire por lá. Maravilha. enquanto. Por enquanto. Parabéns, que cresça e que venha a edição 2. Amém. Que nem a Muitos. Colin River, né? Venha assim que começa, assim que acaba, que nem renascer, né? Renascida. Renascida 1, 2, 3. Renascida e como subtítulo das minhas cicatrizes nasceram asas. Amém, que bonito. Muito bom, amei conhecer vocês pessoalmente. Obrigado. Parabéns por ter Obrigada. colocado uma história que poderia ser uma história para ficar tão escondida, mas você colocou ela ao vivo e a cores dentro de um livro para que as pessoas possam ler, refletir. Se porventura estiverem passando por uma situação parecida, jamais deixe de acreditar que tudo pode melhorar. Sucesso para vocês. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado. A você, gratidão. Deus abençoe grandiosamente sua vida. Muita saúde para você e toda a sua família. E já sabe, todos os dias nós estamos aqui assim, ó, juntinho com você. Deus abençoe grandiosamente sua vida. E Lucas Braga, valeu por mais uma edição. Já sabe, você que quer estar mostrando um pouco mais do seu trabalho, Nova Play Comunicação, Produção e Assessoria de Marketing. Envie e-mail pra gente. Nova Play Comunicacão@gmail.com. E já sabe, chegou aquele momento maravilha. Partiu Favos de Mel, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3.640. Que delícia, até às 11, essa mesa maravilhosa de café da manhã. E depois vem os pratos quentes na hora do almoço e do jantar. É bom lá, né? Fala a Eu tive verdade. segunda-feira lá. A segunda a gente vai lá, é uma Outra semana. maravilha, Ah, fantástico. sensacional. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você acabou de assistir Cidade em Debate com Cássia Franco. Nos encontramos na próxima edição. Até lá!